Oi, gente, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre direitos trabalhistas aqui na Irlanda. Na realidade eu falo direitos trabalhistas, mas para você entender um pouquinho como funciona, né? De repente você quer ser professora, se tornar professora de educação infantil aqui na Irlanda, mas você quer saber, tá, mas o que isso vai me trazer? Qual que é a diferença? Né? Porque geralmente quando os brasileiros vai morar em outro país, o que vem na cabeça deles é fazer faxina. E você pode perfeitamente fazer faxina, ganhar seu dinheirinho, não tem problema nenhum com isso. Mas você pode pensar que não existe só a faxina para você trabalhar em outros países. Existem outras funções que estão com uma demanda muito grande e você pode se aproveitar dessa procura e se lançar no mercado de trabalho. Se você quiser saber como você fazer para dar esses primeiros passos como professora, eu te ajudo. Tem um e-book aqui, vou deixar o link, e aí se você quiser, tá aí para você um e-book que vai completinho ali com os primeiros passos, vai te ajudar muito nessa transição de carreira. Para você que já tá na Irlanda e não aguenta mais ficar limpando casa das pessoas e até em lugares, enfim. Eu comecei como um cleaner aqui e eu falei, cara, meu corpício não me permite ficar nessa função. E antes que alguém fale que tá desmerecendo a classe, não tô fazendo isso, gente. Eu estou dizendo que o meu corpo que tá desmerecendo, porque eu não consigo, de verdade. Então, se você for pensar em ir para educação infantil, trabalhar com crianças por causa do salário, eu vou te decepcionar porque ele não é muito diferente, né? Tem cleaner aí ganhando muito mais. Então, se o seu foco for o salário, perdoe-me, mas eu estou te desapontando porque realmente o salário não é, principalmente se você não tiver um nível, né? Se a sua qualificação for elementar. Por exemplo, você é brasileiro, fez magistério e você quer trabalhar. Você pode? Pode. Mas a sua qualificação vai ficar abaixo de quem tem pedagogia, né? Então, se você veio para a Irlanda, é estudante, olha a dica que eu dou para vocês. Eu conheço uma pessoa que veio para a Irlanda, veio como estudante. Eu não tenho visto de estudante, tá, gente? Eu não vim como estudante. Então, veio como estudante e aí chegou aqui, renovou, porque pode renovar, e aí aconteceu eu vou fazer uma faculdade porque queria permanecer no país. E aí foi para uma faculdade nada a ver. Então, quando você for escolher você tem o interesse de permanecer no país, vai escolher uma faculdade, escolhe aquela que a demanda tá grande, gente, né? Então, professor de educação infantil é uma demanda muito grande. A área de saúde para cuidar de idosos é uma demanda muito grande. Então vai para esse canal e inclusive existem algumas creches, não são todas, mas existem algumas creches que fornecem visto de trabalho. E existem também outras casas de idosos que também fornecem visto de trabalho. Então fica aí minha dica, não é o foco do vídeo, mas fica aí a dica. Você quer vir para a Irlanda, quer morar, passar o resto da sua vida, mas você não tem visto, nada, bem como um visto de estudante, então já seja específico, já seja intencional, para que esse visto te permita ficar aqui por um longo tempo ou até o resto da vida, porque depois que você tem o visto de trabalho, você passa, eu acredito que é 4 a 5 anos nessa mesma empresa, depois, não é 4 a 5 anos não, eu acho que são 2 anos, eu não sei, gente, porque esse não é o foco do vídeo. Já sou aleatória, então vamos pro foco do vídeo, que é a questão de trabalhista, né? Eu comecei falando sobre isso e entrei nesse assunto de visto e tudo mais, é porque às vezes você fala assim, eu vou ganhar milhões como professor de educação infantil. Com relação à questão de valorização de professor infantil aqui, é muito semelhante com o do Brasil, por isso que a demanda é tão grande. A maioria das professoras que se formam, né, aqui não chama pedagogia, mas que se formam em educação básica, geralmente elas vão para as escolas primárias porque pagam melhor, tem mais benefícios. Então, as professoras de educação infantil tá quase sendo extinta. Se o governo ele não melhorar a questão salarial, a questão de benefícios maiores para esse grupo de profissionais,
eu temo que possivelmente vai ter ali, o negócio vai ficar mais complicado. Então, eu já falei no vídeo anterior falando sobre a questão de salários, né? Então, você já sabe que tá ali entre 13 euros a 17 euros na média. Pode ser que escolas tenham algum incentivo a mais pela falta mesmo de professor no mercado de trabalho, mas a base é essa. E existem cleaners por aí que faz faxina por 18 euros, gente. Então, se você for pensar, compensa sair, se a gente for pensar no dinheiro, compensa sair de cleaner para ser professor, tendo menino ali gritando no seu juízo, porque criança é criança em todo lugar, tá? Ainda que você ache assim, ai, as crianças europeias são mais educadas. Lendo engano, tudo igual, criança é igual. Inclusive essa turminha desse ano minha, meu Deus, pagando meus pecados. Mas enfim, então, se você for migrar para a área da educação infantil, por causa do salário, você já se decepciona, porque cleaner ganha mais. Aí você pode me perguntar, Fernanda, qual a cleaner que ganha 18 euros? Tem, por hora, ganha 18 euros. Tem, filha. Se você tá ganhando menos que isso, você tá fazendo errado. Mas, gente, brincadeiras à parte, existe mesmo. Tem cleaners que cobram aí até 20 euros. Se você conhece de alguém, comenta aí embaixo, coloca aí pra alguém que você, ou você mesmo. Ah, Fernanda, eu prefiro ficar fazendo faxina. Por que eu tenho uma dificuldade, assim, de ficar como faxina e cleaner? Porque existem algumas coisas que eu tenho alguns medos e alguns receios no sentido de segurança, né? Porque quando você tá trabalhando assim, você, seu chefe, você faz seu horário e tudo mais, no sentido de cleaner, tá, gente? Não tô falando de empreendedorismo. Empreendedorismo é outro assunto, mas tô falando no sentido de cleaner, de fazer faxinas na casa das pessoas. Porque acontece das pessoas cancelarem, acontece de você não pode fazer programa com esse dinheiro, porque pode acontecer algum imprevisto e você não ter aquele dinheiro. O seu cliente pode ir viajar, passar um mês fora e aí você já não tem mais aquela renda daquele cliente. Então você tem que estar com uma cartela de clientes assim grande, para você poder ter sempre ali, existe uma variedade de salários e tal. Então, quando você vai para ser professora, no caso, que é o que a gente tá falando aqui, então você tem uma estabilidade maior. Apesar de as estabilidades e a questão de direitos trabalhistas aqui, eles são bem diferentes do Brasil. Por exemplo, nós ganhamos por hora. Então, se acontecer uma situação em que eu não pude ir, mesmo que seja justificável, eu não vou receber, entendeu? Então, digamos que eu tinha uma consulta no médico e tal, o médico até dá um atestado e algumas escolas, elas garantem que se for por uma causa de saúde, não consulta médica, mas você ficou doente e tal, então 3 dias a escola paga. Fora isso, você não tem direitos, aí você tem que buscar o governo e tal. Então, essa situação de direitos trabalhistas são bem diferentes. Nós não temos 13º, nós não temos 14º, nós não temos 1/3 das férias, né? Nós não temos nada disso. Então, a hora trabalhada tá ali, certinho. E ainda tem os descontos, os impostos sobre o salário, que tá ali todo mês, dependendo de todo mês, não, toda semana, se você recebe semanalmente ou se você recebe quinzenalmente, porque as empresas geralmente, é muito raro você encontrar uma empresa que paga por mês, então geralmente é semanalmente ou quinzenalmente, que é no caso da minha empresa. Férias, o professor ele tem direito a férias por lei, e essas férias são 20 dias, ok, dá 20 dias, né? Mas são 20 dias por lei, mas algumas creches, elas dão mais, porque tem um período de creche fechada. Na Páscoa, tem aí um período que a escola fica fechada. Halloween também tem um feriado. Tem os feriados normais, que não são iguais ao Brasil. O Brasil tem muito feriado, mas aqui também tem feriados, então nós recebemos.
Outra situação é questão de a creche fecha na minha... Geralmente tem 2 momentos que a creche fecha, né? Que é as 2 semanas do final de ano, né? Natal e Ano Novo, e nas férias de verão, que é em agosto. Então, as 2 primeiras semanas a creche é fechada. Então, essas 2 semanas, você recebe, tem um valor ali garantido. Isso depende, gente, essa questão de pagamento depende da escola. Tem escolas que pagam esse fechamento, tem escolas que só pagam mesmo os 20 dias de férias, que é obrigado por lei, e tem escolas que não pagam, né? Então, depende muito, isso não é lei. O que é lei são os 20 dias. Agora, e também os feriados, eles são remunerados. Mas outros momentos de férias que você quiser tirar ou tudo mais, você pode conversar. Uma coisa que eu gosto muito aqui nessa questão de férias é que como você trabalha por hora, tal, você tem como conversar com o seu supervisor, né, o seu gerente ali do seu trabalho, conversar com eles e organizar uma férias mais longa. Se ele concordar, geralmente tem essa flexibilidade. Não são todas, mas a grande maioria trabalha assim. Então, às vezes no meu caso, que moro aqui, aí final de ano eu quero ir pro Brasil, quero uma férias mais longa e tal. Então, existe essa flexibilidade de você conversar com o seu chefe e ele te ajudar. Carga horária de trabalho. Isso vai depender também, é flexível, gente. Então, na creche onde eu trabalho, tem pessoas que trabalham só 2 dias, o dia inteiro. Tem pessoas que trabalham só à tarde, tem pessoas que só trabalham de manhã. Então, vai depender do combinado que você fizer com o seu chefe. No geral, se você quer trabalhar o dia todo, são 40 horas, de 35 a 40 horas semanais. Esse é para quem trabalha todos os dias. Mas, se de repente você não quer, você quer trabalhar só de manhã, você pode. Se quiser trabalhar só à tarde, você pode. Se quiser trabalhar só 2 dias. Então, existe uma flexibilidade, logicamente, que vai ali do acordo que você fizer com a escola. Mas é possível, diferente do Brasil, né? Que, por exemplo, se você tem lá uma vaga, mas você só quer ser professor de educação infantil, não tem como trabalhar só 2 dias, né? Tem que estar lá todos os dias. E aqui não, aqui você tem essa flexibilidade e eu gosto muito disso. Outra coisa é licença maternidade e paternidade. Aqui eles dão 26 semanas e são remuneradas. E você pode tirar até mais 16 semanas a mais, só que ela aí não é remunerada. E homens, eles podem ter 2 semanas de folga, né? No caso de homens. Condições de trabalho é uma coisa assim, varia, gente. Isso aí é uma coisa assim muito específica do lugar onde você vai trabalhar, né? Da creche. Existe a creche, você convive com muitas nacionalidades, muitas culturas. Então, vai depender muito do local. Mas, no geral, que eles são obrigados é dar condições assim minimamente saudáveis para os seus funcionários, questão de limpeza, questão de segurança também, né? Então, minimamente são obrigados, mas a questão de bem-estar, saúde, essas coisas todas, vai depender muito. Quando eu me refiro à saúde, inclusive eu fiz uma série de assuntos falando sobre saúde mental, e aí eu vou deixar aqui fixado para você assistir, porque às vezes eu tenho um vídeo que fala assim sobre, às vezes o sonho pode se tornar um pesadelo se você não tiver com a saúde mental em dia. Então, essa questão de saúde, segurança e tudo mais, ela vai variar, né? Depende de que pessoas estão trabalhando com vocês, qual a forma que elas se relacionam. Então, isso depende, gente. No geral, eu gosto muito da segurança que eu tenho nesse trabalho onde eu estou. Gosto do meu salário e tal,
Mas eu não vivo com o meu salário, porque se você for fazer uma conta aqui rápida, digamos que vocês tenham um nível ali 7, vamos ver, 7. Então, geralmente, quem tem o nível 7 ganha ali por volta de 15,50, 15,60, depende. Vamos colocar 15 euros. Então, 15 euros trabalhando 40 horas semanais, né? Então, você vai ter ali um salário por volta de 2.000, 2.200, 2.500. Aí vem 2.500 não, né? 2.200, 2.300 mais ou menos. Aí vem os descontos, né? E aí, digamos que seu salário fica aí uns 2.100. Pronto. Então, com esse salário, você pensa, o aluguel aqui, ele tá muito caro. Então, se você for morar na Irlanda, lógico, na Irlanda, mas em Dublin, você vai pagar aí em torno de, se você achar uma casa para alugar, né? Eu não diria nem casa, porque casa a gente nem cogita, mas se você arrumar um quarto para você dormir, é por volta aí dos seus 700, 800, vai depender do local, vai depender da quantidade, vai depender de um monte de coisa, né? Geralmente do local, né? Então, se você quer morar mais no centro, quer morar em Dublin mesmo, então você vai ter aí um aluguel aí em torno de 700, 800 euros só o quarto. Aí, se você for para as regiões mais afastadas, cidades mais afastadas, aí você vai conseguir alugar uma casa aí por em torno de seus 1.500, 1.300, dependendo do local que você vai escolher. Lembrando que quanto mais você tá em cidades centrais, né, você vai pagar mais. Então, gente, aí você vem pagar um aluguel aí de 1.500. Então, o salário vai todo comprometido. Por isso que muita gente está falando que a Irlanda está deixando de ser um país interessante para vir morar por causa da crise de acomodação, que geralmente, na maioria dos vídeos que eu faço aqui, eu trago isso. Por quê? Porque se você vem sozinha, você não tem ali um marido, uma pessoa ali que você vai dividir as despesas, então esse salário termina ficando desproporcional, né? Então aí você tem que analisar qual que é o objetivo que você vai vir, porque se for só pelo salário, não compensa, né? Então tem que colocar na balança ali o que realmente faz sentido para você. Então, eu tô indo porque eu quero definitivamente aprender o inglês. Então, ok, então você precisa fazer suas escolhas. Mas esse assunto, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre esse assunto, mas o objetivo aqui central é dizer que a Irlanda não é um país, os direitos trabalhistas da Irlanda, ele é muito diferente do Brasil e basicamente você só tem um salário. Pediu para sair, Fernanda, e se eu for demitida, eu tenho seguro-desemprego? Não, você não tem. Você tem uma ajuda do governo, dependendo tem um monte de variável, essa ajuda, tá? Então, esse não é o seu salário que você recebia, bem menos, e vai depender de uma série de coisas. Vai depender se você tem filhos, se a sua renda era única para sustentar a família, vai depender qual visto que você tem, se é estudante, se você tem um visto de trabalho, se você é cidadão europeu, vai depender de um monte de coisa. Então não tem como dizer assim, quanto que é uma variável, tem muitas variáveis aí. Então, realmente, as leis trabalhistas aqui, elas são muito resumidas e não beneficia tanto o trabalhador, beneficia mais o dono. E se a gente for entrar nesses méritos de quem beneficia e quem não beneficia, vai ficar um assunto aqui assim meio chato e eu não quero entrar nesses méritos. O que eu quero trazer para vocês é entender um pouquinho de como funciona para que você faça boas escolhas, né? E se você quiser, como eu já falei, o link tá aqui abaixo, tem um e-book, você vai dar os seus primeiros passos para realizar esse sonho. Ou não é um sonho, é uma mudança de carreira, enfim. E não vale só para quem tá no Brasil não, tá, gente? Vale para quem já está morando aqui na Irlanda e quer migrar, não quer ficar só, quer crescer, né? Porque querendo ou não, quando você vai para
Ai, meu inglês é ruim. Você vai para uma escola, nossa, melhora demais. Ontem eu tive que conversar com uma família, com um pai, e aí eu começando a conversar e ele me entendendo e ele respondendo. Eu sei quando as pessoas estão me entendendo, quando ela responde o que eu falei. Então, se ela respondeu de acordo com o que eu falei, então minha comunicação foi assertiva. E eu tava ali conversando, gente, eu fiquei tão feliz, porque apesar do meu inglês ainda não estar perfeito, né, ter muitas situações ali que eu não sei, tem palavras que eu não sei, enfim, mas melhorou demais. Então, se você tem esse objetivo de melhorar o inglês, né, para que você possa chegar a um objetivo, de repente você tem um objetivo de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, sei lá, de melhorar seu currículo mesmo, né, eu acho um excelente início. Então, eu vou deixar o link do meu e-book, que tem os primeiros passos para te ajudar. E aí eu te espero no próximo vídeo.